aconteceu com você de esquecer o que estava falando ou onde colocou o celular? Esquecimentos comuns são esses que acontecem com a maioria de nós. Normalmente significam apenas uma desatenção momentânea. Mas e quando a atenção não volta? E esses lapsos de memória começam a atrapalhar a sua rotina ou você começa a perceber isso com uma maior frequência com um ente querido? Apesar que o esquecimento não é a única causa da doença do Alzheimer, isso costuma ser a que causa mais medo nas pessoas. Para falar um pouco sobre o Alzheimer, convidamos a médica geriatra doutora Rosana de Oliveira Silva. Doutora Rosana, seja muito bem-vinda ao nosso programa Plugado na Saúde, mais uma vez, por aceitar o nosso convite aqui, né? E para falar de um assunto que é tão polêmico, né? Tão estudado. Obrigada, Juliana. É um prazer estar aqui com vocês. Falar sobre a demência é falar sobre uma condição de saúde muito prevalente na sociedade e no mundo, né? Nós teremos uma prevalência muito grande por causa da pirâmide etária do envelhecimento da população. Então a gente vai ter um número maior de pessoas dementes no próximo século e nesse século também. Nossa, é bem triste falar, né? Ouvir isso, né? E você poderia me falar assim, qual que é a diferença, se existe essa diferença, né, entre demência e Alzheimer? A demência é uma síndrome, tá? Alzheimer é um dos tipos de demência. Tá? Existem vários tipos de demência, né? O Alzheimer é a mais prevalente. Em segundo lugar, vem as demências vasculares. Em terceiro lugar, vem as demências frontotemporais. E existem outros tipos de demência também. É comum colocar como Alzheimer todos esses tipos de demência, mas existe diferença que daqui a pouco a gente vai conversar sobre elas. Existem tipos? E quais são os estágios desses tipos, então, assim, se você puder já me adiantar? Os estágios da demência são 7 estágios, né? E antes da demência acontecer, tem o que a gente chama de transtorno cognitivo leve. É um estágio pré-demência. Esse estágio pode durar de 1 a 2 anos. E os outros estágios da demência, o estágio 1, que é um estágio leve, né? Tem o moderado e tem o estágio grave. E a gente separa isso em 7 estágios. No estágio 1, é muito capaz da família e nem os amigos saber, nem a própria pessoa saber que ela está com demência. E uma outra coisa também, existe pessoas com demência que ainda não manifestaram os sintomas. Então existe a demência na doença de Alzheimer, que é outra coisa diferente. A pessoa pode ter já alterações cerebrais 20 anos antes da doença ocorrer. Que isso? E para detectar precocemente, então? É assim, existem vários exames que ainda não estão no nosso alcance, sabe, para a gente fazer. Fora também que a demência, ela não é assim, genético, todas as demências. Existe algum tipo de demência de Alzheimer que pode ser genético, mas a grande maioria não é genética. Então, assim, não dá para sair por aí fazendo o exame para saber se você vai ter demência ou não. Tem as questões que a gente pode conversar a respeito de como prevenir os tipos de demência, né? No nosso meio, a demência mais comum é a demência mista, que a gente chama Alzheimer mais vascular, que é uma demência que tem os fatores de risco que a gente pode trabalhar e evitar, né? Isso chama na medicina epigenética, quando você sai do risco de acordo com o seu comportamento. Entendi. E assim, qualquer pessoa então pode vir a ter demência se não tiver um cuidado. Sim, cuidado com a saúde em geral. Entendi. Eu já ouvi também falar que falta de água também, da pessoa andar desidratada, pode... É estilo de vida, né? Tem os fatores de risco para demência, né? Tem os fatores modificáveis e os fatores não modificáveis, né? Os não modificáveis é a idade. Depois dos 60 anos, a cada 5 anos que você envelhece, você tem a chance de ter demência. E a demência, quando você faz uma anamnese, que é um exame clínico do paciente que vai até o médico, o geriatra, o neurologista ou o psiquiatra, a gente conversa com o paciente e com o cuidador. As informações que essas pessoas dão para a gente já nos direcionam para o tipo de demência que a pessoa provavelmente tem.
Porque um diagnóstico definitivo de demência ele é só feito com biópsia cerebral. E a gente não faz biópsia cerebral para dar diagnóstico de demência. Normalmente é um diagnóstico clínico com testes e com essa anamnese que eu falei. Um exemplo, a pessoa chega e fala assim, meu pai, ele ia ao banco, né? Ele ia lá, ele sabia a senha dele de cor, ele pegava o ônibus sozinho, ou pegava um táxi sozinho. Agora a gente precisa acompanhar meu pai, porque ele erra a senha, ou ele tem, mesmo ele notando, ele erra, ele não consegue mais encontrar o caminho de volta para casa. O que essa pessoa perdeu? Essa pessoa perdeu funcionalidade, que a gente chama de função executiva. Para fazer isso, para pegar um ônibus, para ir num banco, a pessoa precisa planejar e executar. Então já é uma perda. A função executiva já é uma função mais avançada. As funções são a função executiva, as funções de atividades de vida diária básicas, que são aquelas funções onde a pessoa faz o autocuidado, que é banho, alimentação, ir ao toalete, se locomover dentro de casa. Agora, as atividades avançadas são as atividades fora do domicílio, que a pessoa precisa ter uma orientação espacial, ela sabe onde que ela vai, como que ela volta, né? Um exemplo assim, você me perguntou sobre a evolução da demência. No início da demência, no estágio inicial, a pessoa dá conta de tudo, né? Começa assim com os esquecimentos leves, né? Esqueceu uma chave, esqueceu onde deixou o dinheiro, costuma perder o dinheiro, guardar no lugar, não sabe onde colocou. Falta palavras, né? Às vezes a pessoa está no meio de um assunto, começa a falar e esquece o que estava falando, né? Isso é um sinal. E isso é insidioso. O que é insidioso? Vem lentamente, vem progressivamente acontecendo com a pessoa, tá? E a pessoa se torna repetitiva, né? Ela conta a mesma história o tempo todo, né? E pergunta várias vezes a mesma coisa. Que hora que a gente vai sair? Aí você responde para a pessoa, que hora que a gente vai sair mesmo? Tá? Então, aquela memória, que a memória que a gente chama de episódica, é a memória recente, é que vai sendo perdida inicialmente. E isso é progressivo. Tá? Muitas vezes, a família que não mora direto com o idoso, que aqui a gente tem muito idoso morando sozinho, ela não percebe isso, sabe? Ela só vai perceber quando existe um quadro assim, muito abrupto, que a pessoa assim, ou dá uma infecção e a pessoa começa a delirar, sai fora do normal, do habitual, aí o familiar acaba percebendo que tem alguma coisa errada com a mamãe e com o papai, sabe? A não ser que pessoas que sejam mais atentas, que conseguem descobrir de uma maneira assim, muito precoce. Ou então o próprio médico que já conhece o paciente, ele começa a perceber. E tem muitos pacientes mesmo que são muito autônomos, eles vão no consultório sozinhos, mas eles já enfrentam um processo demencial leve que a gente percebe. Você vê que a pessoa já não esquece, já esquece de tomar medicamento, já pula um horário. Você chega lá, a pessoa está com glicose alterada, com a pressão alterada, porque a pessoa pulou o remédio, ou pulou, ou então tomou 2 vezes, né? Aí você começa a ver a aparência da pessoa, a pessoa começa a negligenciar os cuidados, né, dela. Tudo isso é uma questão de observação. Mas em termos de família, igual eu falei, quando a família não mora com o idoso, às vezes fica mais difícil deles detectar isso. O esquecimento é só um ponto da demência, aquilo que você falou, né? Tem assim, o que mais impacta é a questão da funcionalidade. A pessoa vai perder os contatos, vai parar de interagir, para de fazer as coisas, às vezes fazia um grupo de idoso, fazia uma caminhada, ou ia num grupo de atividades artísticas, bordado, para de ir. Né? Então a pessoa vai perdendo isso, né? E então a pessoa ela começa a ficar assim um pouco deprimida, a ficar um pouco retraída, porque ela se auto-percebe que está esquecendo. Eu ia te perguntar isso, se ela percebe e se a gente tem que incentivar, né, a continuar. Sim, a pessoa percebe, né? No consultório eu sempre encontro muitas pessoas que eu prefiro ficar calada, porque eu começo a falar as coisas e eu não lembro o que eu estava falando, sabe? Esse momento assim, é um estágio 1 ou 2 da demência que a pessoa se percebe. É um momento que o geriatra ou o neurologista, o psiquiatra tem para realmente colocar para a pessoa como que vai evoluir a doença. É uma doença crônica,
é neurodegenerativa, ela não tem cura, né? E assim, os tratamentos que a gente tem hoje em dia, eles não voltam à memória da pessoa. Eles simplesmente, se você pegar a pessoa no estágio inicial da demência, quando aquele cognitivo leve que eu falei, você atrasa a evolução em 1 a 2 anos. Mas só o remédio é muito pouco, né? Então a pessoa precisa de estímulos para a memória, que a memória da gente é igual um músculo, ela precisa ser treinada, ela precisa ser reforçada. Das causas, né, da demência, eu falei da causa que não tem como evitar, que é a idade, né, envelhecer inexorável, e tem as causas evitáveis, né? Os fatores de risco também, igual, por exemplo, fator de risco para demência, trauma craniano, AVC, diabetes, hipertensão, sedentarismo, obesidade, porque a obesidade é um processo inflamatório crônico também, analfabetismo, tudo isso são fatores de risco para demência, são fatores modificáveis. Não adianta você, lá na frente, depois que você já está com demência, querer reverter isso tudo, que não tem reversão. O cérebro, da gente, ele vai envelhecendo junto com o corpo da gente. Então, assim, a gente tem que se preparar para isso, para envelhecer com saúde. Aí a saúde do cérebro é muito importante. O que as pessoas fazem quando envelhecem, aposentam? Para de planejar, para de querer as coisas, né? Vou ficar quieto dentro de casa, não vou fazer mais nada, já encerrei a carreira, não vou aprender mais nada, né? A pessoa encerra a vida dela assim quando ela aposenta. E a gente não pode fazer isso, tem que ter planos, né? Quero aprender alguma coisa que seja uma coisa que você queria lá quando você tinha 30 anos, agora você tem tempo para fazer, por que não? Um curso simples, né? Jardinagem, por exemplo. É você estimular o cérebro, né? Aprender uma língua nova, né? Aprender, igual, por exemplo, na área, a pessoa que já é muito bom de matemática, o cérebro dela já tem conexões para aquilo, né? O que a pessoa tem que fazer para abrir outras conexões no cérebro? Estudar outra área, por exemplo, ler mais, né? Filosofia. Essas pessoas, por exemplo, que não encontram as palavras, às vezes pessoas que liam muito agora não leem uma página, mas, né? Voltar a ler, né? Você vai fazer palavra cruzada, faz joguinhos, é importante fazer isso. Mas se a pessoa não tiver uma interação com aquilo também, aquilo não for significativo, não vai adiantar. Não resolve. Que eu já vi, né? Escova o dente com a outra mão, faça o percurso diferente do que você tem. Isso é importante mesmo, porque o cérebro da gente, ele cria outras conexões, se você fizer isso, né? Principalmente uma pessoa, por exemplo, que ela teve um AVC, ela ficou paralisada de um lado, ela tem que reaprender a usar o outro lado do corpo, né? E isso o cérebro da gente é capaz, tá? Agora, na demência, nos processos demenciais, o lixo, que é a substância amiloide que está lá dentro do cérebro, ele não é retirado com medicação. Tá? Essa medicação, a gente fala que é sintomática, ela trata os sintomas da demência, né? Mas um dos sintomas que as pessoas acham que é a memória, não vai tratar. O remédio não trata. Ele pode tratar o comportamento, pode tratar a ansiedade. Eles se tornam agressivos um dos estágios? Depende. Tem várias alterações, né? A gente pode conversar sobre isso, né? Por exemplo, tem um fenômeno que é o fenômeno do entardecer. Os idosos começam a ficar ansiosos e eles ficam agitados, e tem uma coisa que eles falam: quero ir para casa. Mas a casa não é o local, é um sentimento, porque ele não sabe se expressar. Então ele fala que quer ir para casa. E a gente tem estratégias para minimizar isso. Outra coisa, a agressividade. Por que ele fica agressivo? Muitas vezes porque ele é confrontado, né? Você não pode, a pessoa não acredita nele, né? O cuidador, o familiar não acredita, e fica agressividade. E tem as questões do delírio, né? O delírio inflativo, que é aquele paciente que vai ficar agitado, vai ter assim, delírios de perseguição, de furto, de roubo. Isso faz parte dos sintomas neuropsiquiátricos da demência, né? Que muitas vezes, na maioria das vezes, são tratados com medicamentos, mas se a gente tiver um ambiente tranquilo,
Se o cuidador souber outras manobras, não precisa de tanta medicação. Que remédio tem efeito bom e efeito ruim, a gente pode ter efeito colateral. Que acaba tomando um remédio para ajustar essa situação e causa outros problemas, né, de saúde. Inclusive, assim, medicamentos que brigam com o remédio de demência, que os anticolesteráticos, né? É o que nós temos atualmente. Esse é para quê? Esses anticolesteráticos são os medicamentos que a gente usa para tratar a demência. Tratar entre aspas, porque eu falei, porque a gente trata só os sintomas. Porque a gente não consegue curar a doença, porque é uma doença crônica, neurodegenerativa e progressiva. De uma maneira ou outra, ela vai progredir. Existe uma progressão que vai de 8 a 12 anos. Então, começa da fase 1 até a fase 7. Né? Da fase 6 em diante, já é uma pessoa muito dependente. Né? Uma pessoa dependente de cuidados. Na fase 7, é uma fase já terminal, a pessoa já está na cama, muitas vezes alimenta com muita dificuldade, usa sonda, usa fralda, a pessoa às vezes não consegue sorrir mais, a pessoa não sustenta a cabeça, a pessoa fica em posição fetal, porque ela vai tendo as contraturas no corpo. Então, essas são as fases da demência. Invariavelmente, quem viver muito vai chegar nela, a não ser que no meio do caminho a pessoa tenha alguma complicação clínica e faleça de outros problemas. Mas, por exemplo, na doença de Alzheimer, na demência de Alzheimer, que normalmente são pessoas que têm poucas comorbidades, as pessoas vão chegar nisso porque elas vivem muito. Né? De 8 a 12 anos dá muito tempo de evoluir. Mas só que o tratamento ele ajuda um pouco, né? O tratamento não farmacológico também é muito importante, que são as medidas, né? Ajuda a pessoa a chegar num estágio sem muitas complicações. Entendi, a família está mais próxima, né? E assim, e o entendimento da família da doença é muito importante, né? Porque é a família que vai ser o termômetro do médico para falar como ele está indo, né? Como o paciente está evoluindo. E igual você perguntou assim, dos tratamentos, o que fazer, né? Em relação ao que a família pode estar fazendo. Né? No estágio inicial, a primeira coisa é prestar atenção. Né? Se a sua mãe ou seu pai mora sozinho, é prestar atenção nessas questões que foi falado. Essas questões insidiosas, do esquecimento, né? Deixou o fogão aceso, queimou a comida, né? Perdeu a chave, não sabe onde colocou o dinheiro. Muitas vezes a pessoa confunde também datas, né? A pessoa não sabe, chama de deslocação temporal, tem espacial, que a pessoa chega numa casa que ela já foi, ela, por exemplo, esquece onde tem o banheiro, né? Dentro da própria casa. Então, o familiar tem que estar antenado com isso para poder procurar ajuda. Né? E assim, em relação aos outros tratamentos não farmacológicos, seria estímulo de memória. Né? A gente tem profissionais que fazem esse trabalho, né? São os terapeutas ocupacionais, tem as terapias de grupo, tem exercício físico, atividade física também é muito importante, manter a pessoa ativa. Naqueles sintomas neuropsiquiátricos que eu falei que seria do entardecer, uma dica muito importante é quando for chegando lá para as 4 horas da tarde, fecha a casa, fecha as cortinas, acende a luz, para a pessoa não perceber que está escurecendo. Tá? E se a pessoa começar a ficar agitada e querer ir embora para a minha casa, você não confronte a pessoa. Não fala, não tenta convencer a pessoa que a casa é dele, porque ele não tem condições de entender a realidade. Né? Então é melhor você aceitar, né, ser paciente, fala com a pessoa, daqui a pouco, amanhã nós vamos, né? E deixa que daqui a pouco ele esqueceu. Porque se você, não, aqui é sua casa, vai dormir, está na hora, você vai confrontar a pessoa, aí que vem a agressividade. Aí o cuidador não dá conta de lidar com isso, procura um médico, o médico vai e coloca um antipsicótico para a pessoa. São medicamentos que têm um grande risco cardiovascular. Né? Então, assim, é claro que em certas situações de risco do idoso, de queda, de fuga, a gente tem que usar. Mas o uso contínuo tem que ser revisto. Né? Porque às vezes naquele momento ele usou, mas depois ele estabilizou, ele saiu daquele quadro infeccioso que ele estava, que causou agitação.
Por exemplo, a pessoa com infecção de urina pode ter um delírio. A pessoa que não está evacuando, está com constipação intestinal, pode ter esse delírio. A gente resolvendo as causas clínicas, você resolve o problema da agitação. E é claro que tem também, como eu te falei que existe vários tipos de demência, né? A demência frontotemporal, tem um componente frontotemporal na demência de Alzheimer, e o paciente tem um comportamento mais agressivo, né? Aí são tipos de demência diferentes, né? A gente chama componente frontotemporal na demência de Alzheimer, que é aquele paciente que é mais agitado, mais agressivo. Mas o Alzheimer puro é aquele velhinho bonzinho, quietinho, que ele só agita quando ele tiver um delírio de outras causas, sabe? E a questão do confronto, né? Do confronto. E saiu falando um estudo, né, que a gente estava conversando anteriormente, antes das gravações, de um tipo de demência, né? É um estudo recente sobre associando o diabetes tipo 2, seria provável da demência, da demência tipo 3, né? O tipo 2 causando a demência tipo 2. O que acontece? O paciente diabético, a pessoa diabética, ela tem muita glicose no lugar errado, né? E a glicose é a energia, é a gasolina do nosso corpo. Você imagina um cérebro sem energia, né? Aí é um cérebro com risco de ficar demente. Então são vários estudos agora em relação a isso. Então quando a gente fala que a demência não tem cura, porque é alto lá, esse tipo de demência que está assolando a humanidade tem cura sim. Porque se você lá atrás, na sua vida adulta, descobrir uma doença e tratar ela adequadamente, você vai estar se garantindo lá na frente. Você não vai ter Alzheimer. Não vai ter a doença mista, né? Porque o Alzheimer puro, às vezes a pessoa não tem doença comórbida junto, né? Mas então, assim, se a gente pensar dessa maneira, que a gente vai tratar nossas doenças e vai prevenir com bons hábitos, lá na frente a gente está prevenindo e a gente tem que ser feita uma campanha muito grande em relação a isso, sabe? O diabetes é uma doença muito sistêmica, né, que ele pega vasos cerebrais, pega vasos cardíacos, pega tudo. Então é uma doença que pode evoluir sim do diabetes. Eles ainda não têm a conexão ainda, o ponto certo, mas sabe-se que é isso, essa falta de glicose no cérebro pode causar demência. Tanto que existem alguns exames que medem a glicose cerebral. Tá? Você perguntou quais os exames que são feitos, né? Normalmente são exames clínicos que a gente faz. A gente faz dosagem de vitamina B12, tireoide, a gente faz uma tomografia para a gente descartar outras causas de demências. Por exemplo, uma demência rapidamente progressiva, ou a pessoa teve um trauma que ela estava bem um dia antes, no outro dia amanheceu ruim. A gente tem que fazer para a gente descartar algum tipo de alteração estrutural do cérebro que está causando demência. E se for uma demência metabólica também a gente vai tratar, né? No caso seria o hipotireoidismo, tratar o hipotireoidismo pode reverter. Então essas demências são reversíveis. Agora as outras são degenerativas, não são reversíveis. São controladas e a gente pode arrastar elas para frente nessas fases. Elas evoluem mais lentamente com todo esse arsenal que a gente tem, que é pouco, mas se a gente usar a parte não farmacológica, a gente consegue muito mais que só com remédio. Com certeza, nossa, cuidar agora, né? E me conta uma coisa, a gente fala, você comenta a questão de ter pessoas que pode ter com 20 anos, como é que é a questão? Ter a doença 20 anos antes de manifestar os sintomas. Isso, aí eu ia te perguntar a partir de quantos anos e se existe a possibilidade de ter de forma precoce. Sim, a doença de Alzheimer ela pode acontecer de forma precoce, aí seria uma doença familiar ligada ao gene, sabe? Pode acontecer, existe casos raros de acontecer aos 30 anos de idade. Mas existem outras demências que não são Alzheimer que pode acontecer. A demência ligada à AIDS, a demência ligada ao alcoolismo, né, ligada à sífilis terciária, né, ligada à parte semântica. Então tudo isso pode acontecer numa idade antes do envelhecimento, esse tipo de demência.
Ah, entendi. E tudo a partir de observação. Isso, é negócio de falar, na anamnese a gente vai, igual assim, o familiar chega, né? Minha mãe tá caindo muito, né? Ela já teve uma fratura no punho, ela já teve um trauma craniano, ela não usava a fralda que eu estou usando. Isso já encaminha o raciocínio clínico para outro tipo de demência. Aquela questão que foi que é insidioso, do esquecimento, aquilo é das demências de Alzheimer. Mas as outras demências, elas se manifestam de outra maneira. Por exemplo, as demências que se manifestam com perda da libido, já de cara. A pessoa não tem problema de memória, mas ela tem uma perda de libido, ela fica inconveniente. Saber outro tipo de demência, são as demências contemporáneas. Então, de acordo com a anamnese, que a gente vai direcionar o raciocínio para esse tipo de demência. Tem as demências semânticas, que a pessoa também vai alterar a questão da leitura ou da compreensão. Então, não dá para falar que tudo é demência de Alzheimer. É muito complexo. É complexo. Muito complexo. Que assunto complexo. E como que eu devo proceder com um ente querido, assim, que esteja com Alzheimer? O que a gente pode fazer e o que não fazer? Você já comentou de não confrontar a questão do entardecer, né? Sim. De fechar as cortinas, né? Para ele não assustar. O que mais que a gente pode fazer e não fazer? A primeira coisa é saber que a pessoa que está lá, né, ela tem uma identidade e ela não vai, ela tem que manter essa identidade. Se ela é uma pessoa vaidosa, que gostava de usar o seu brinquinho, de usar seu colar, de fazer sua unha, você manter aquilo ali. Se é uma pessoa que já tinha alguns hábitos de fazer atividade física, você continuar isso. Se você tem uma rotina com o idoso, né, não deixar ele acordar 11 horas da manhã, expor ele ao sol, esse fenômeno, por exemplo, do entardecer, você expondo a pessoa ao sol, isso melhora porque tem um ritmo circadiano. Não confrontar, como eu falei, porque a pessoa que está com demência, a realidade é outra, a compreensão dela é outra, a verdade dela é outra. Então, se ela inventa uma história, você ouve, né? Apoia aquela ideia e não discute. Se você criar atritos, vai ser diferente. Aquela hora da teimosia é a hora que o cuidador e o familiar tem que ter mais paciência, sabe? E é claro que nós somos humanos, a gente vai se irritar em alguma situação, mas é o momento de você respirar fundo e falar assim, não, a minha mãe não está fazendo isso porque ela quer, isso é da doença, né? Ela não está falando palavrão porque ela quer, isso é da doença, né? Então é a pessoa entender isso, né? Que é uma doença progressiva e que é difícil de tratar mesmo, mas com amor e afeto a pessoa consegue acalmar o paciente. Que bom, né? Que tem como apoiar, né? E você criar as rotinas, né? A pessoa tem hora de acordar, a pessoa tem hora de fazer as refeições, a pessoa se expor ao sol, fazer uma atividade, e a pessoa fazendo atividade vai evitar que ela vá ser acamada em um período mais curto. É claro, assim, tem a questão da higiene também, né? Na hora do banho, se a pessoa não quiser tomar banho, não forçar, criar uma maneira mais lúdica de dar o banho. Esses momentos que eu falei, é muito importante também, uma coisa que o cérebro da pessoa não esquece, são músicas. A pessoa entender qual a música antiga que a pessoa gostava, colocar aquilo ali para a pessoa ouvir, sabe? Colocar alguma coisa na televisão que ela goste, por exemplo, uma pessoa religiosa, os programas religiosos, né? Ou fazer terapias de reminiscências no início da doença, pegar álbuns de família para a pessoa ver e você estimular o diálogo dessa pessoa. Se a pessoa dá conta de contar uma história que ela viveu há 30 anos atrás, deixa ela contar, né? Que pelo menos ela está estimulando a fala dela, né? Não interrompa, não, Deus já me contou isso, vamos ouvir 10, 20, 30 vezes, porque é possível, né? Porque aí você está mantendo essa pessoa ativa, tá? Nessa parte da linguagem. Porque se você começa a retalhar essa pessoa, ela não para de falar. Ainda mais no início, ela para de contar as histórias dela. Porque assim, o sentimento está ali, né? Apesar da pessoa não compreender a realidade, criar algumas situações, mas o sentimento assim, de pertencimento de quem ela é continua, tá? Às vezes a pessoa, no estágio da demência, ela não reconhece os filhos naquele momento, né?
né? Aí eles ficam muito magoados, né? Ficam muito entristecidos, mas não faz parte, a pessoa esquece quem que ela é, né? Bem triste, né? É triste, mas é uma realidade, sabe? É uma realidade que a gente está lidando com ela e vamos lidar para frente. Nós estamos sujeitos a isso também, né? A ter um processo inicial, porque a gente está vivendo muito, né? Então não tem como assim, falar assim, eu não vou passar por isso. Né? É claro que a gente tem que prevenir agora. Tá? Tem essas prevenções nos casos das demências que não são Alzheimer. Né? Mas assim, a gente tem como, né? E a gente pode passar por isso. Né? E ela estava falando em relação aos cuidadores, né? Se a pessoa quiser entender um pouquinho mais, tem filmes no Netflix, na internet, isso é muito bacana. Tem um filme de uma professora que ela tem uma demência assim, pré-senil, chama Para Sempre Alice, muito bacana o filme. E tem um outro que chama Meu Pai, me ganhou o Oscar, aquele ator que fez o Hannibal, que você tem muito medo dele. Tem um monte de medo dele. Mas muito bom também, já é um idoso, né, de 80 e tantos anos, foi morar com a filha e assim, ela passa assim, um bocado com ele, cada teimosia dele insistir com alguns fatos, né? E tem outros, muitos outros, né? Só você colocar filmes que falam sobre demência para você assim entender o que é a demência. Né? E entendendo, a pessoa entendendo a doença fica mais leve. E tem mais empatia, né? Tem mais empatia, fica mais leve. Não que fica fácil cuidar, mas fica mais leve e entender e procurar os tratamentos possíveis. Né? E quais são os desafios assim enfrentados? Mais assim. Você fala os desafios familiares? É justamente isso, essa compreensão dos sintomas, né? Essa compreensão da pessoa que era e que se tornou. Tá? Muitas vezes aquela pessoa meiga e calma, ela vira uma pessoa que fala palavrão, uma pessoa, né, que não aceita as regras. Né? Os desafios também, assim, a minha mãe não me reconhece mais. Né? Um outro desafio que eu vejo muito, que a gente vai viver com ele, é a questão de não ter cuidador. Né? As pessoas agora estão envelhecendo sem filhos, né? E quem vai cuidar? Vai todo mundo para asilo? Vai ter asilo para todo mundo, né? E os desafios questões de política de saúde pública mesmo, né? Que a gente vai enfrentar no futuro. E as pessoas também é mais difícil, né? Não sei como é que tá a questão da parte profissional, dos cuidadores, né? Porque a gente vê muito em redes sociais as pessoas não querendo se socializar também. Olha, a questão do cuidador. O cuidador tem que ter um perfil bom para cuidar de quem tem Alzheimer. Se for um cuidador agitado, que não entende da doença, vai ser péssimo para vocês que têm Alzheimer. Então a família que está buscando um cuidador, ela tem que ver o perfil, tá? Porque assim, como geriatra, a gente vai na casa das pessoas e vê os cuidadores, tem aqueles que têm um perfil muito bom para cuidar do idoso, e outros não. Né? E outro desafio é isso, a gente viver com essa demanda do nosso cérebro. Tá? Saber que nós vamos chegar lá nos 80, né? A gente vai chegar lá, como que a gente vai chegar? Em que pé vai estar a memória da gente? Né? É claro que existe que é da idade mesmo, a identificação da memória, do aprendizado, né? Mas e a questão da funcionalidade? Eu vou saber me cuidar? Quem vai me cuidar? Né? Se não tiver ninguém, né? Quem vai assistir um idoso com demência que não tem família? Agora, uma outra dica que eu vou dar para o familiar. Tem muito idoso morando sozinho. Até quando esse idoso pode morar sozinho? É quando você perceber as mudanças na funcionalidade, que foi o que nós falamos lá no início, né? A pessoa pode morar sozinha quando ela se autocuida, quando ela gerencia os alimentos, ela gerencia as medicações e quando ela dá conta de sair de casa. Né? Ela pode continuar morando sozinha porque ela tem autonomia. Né? E para ter autonomia, a pessoa precisa de ter a memória. Né?
Se não tiver, tem que tomar umas providências de arranjar um cuidador ou um familiar para ficar com essa pessoa. Entendi. Doutora, o papo tá assim, excelente, tô aprendendo muito, eu não sabia que era tão complexo assim, né, esse tema. A gente fica aí torcendo para a ciência, né, achar várias alternativas ou até mesmo a cura, né? E assim, a gente vai ficando por aqui. Eu gostaria que você falasse onde que o pessoal pode te encontrar, se puder passar página em rede social, seus contatos. Eu tenho uma clínica, né, que trabalha lá, a gente tem uma clínica de geriatria lá na Travessa do Domingos Vidal, né? E que eu queria deixar como recado é isso. Outra coisa também, quem tem um idoso que vai para uma consulta sozinho, procure junto, né? Para ver as orientações do médico, né? Para saber como é que seu pai, sua mãe está indo, porque às vezes ele está naquela fase inicial da demência, mas a pessoa ainda tem muita autonomia, mas é uma fase que gera cuidados também, né? E assim, outro recado, quem tem familiar e tem disponibilidade, cria um grupo de apoio de demência, que isso uma pessoa passando a experiência dela para o outro aprende muito, sabe? Se vocês criarem um grupo de apoio, é muito interessante. Em Itabirito tinha mas a pessoa que gerenciava esse grupo, ela teve problema de saúde, parou, fechou o grupo, mas aqui em Ouro Preto eu não conheço ninguém ainda que faça esses grupos, sabe, de apoio, porque aí a pessoa vai com a experiência do outro, às vezes pode convidar a pessoa para fazer palestras, né? Ela consegue entender a doença e conseguir uma leveza maior nesse cuidado. Tá ok. Muito obrigada a vocês. Pessoal, curta, compartilhe com todos que precisam ouvir esse programa. É muito importante chegar a diversas pessoas aí. Ficamos por aqui, né? Então, um forte abraço. Até o próximo Plugado.